dele, ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Amém? Glória a Deus. Vamos falar um pouco hoje sobre o que José passou e vamos... Minha Carol também estava, minha esposa também estava. Então é uma palavra que a gente vem sempre renovando. Deus sempre fala conosco de maneiras diferentes. E Deus achou por graça gerar no meu coração hoje essa palavra para falar um pouco sobre a trajetória deste homem, né? Trajetória de José. Quando lemos aqui no capítulo 41, nos versículos que a gente leu, nós vamos ver Deus cumprindo ou iniciando o cumprimento da promessa que Deus havia feito sobre a vida dele. Nós vemos que Faraó coloca um anel sobre o seu dedo, coloca ele como destaque, coloca ele em um carro, aonde ele era aclamado por todos, e ali todos se ajoelham perante José, em forma de reconhecimento de que aquela pessoa, ou melhor, José, era realmente de fato alguém que foi escolhido por Faraó. Só que aí quando a gente lê que foi posto no seu dedo um anel, que ele teve um lugar de destaque, que ele colocaram sobre um carro e que ele saiu desfilando sobre a cidade, e todos aclamavam e todos se ajoelhavam. É muito bom a gente ler isso. Enche o nosso coração de alegria, porque quem não quer viver o que ele viveu aqui no capítulo 41, a partir do versículo 38, onde lemos, aonde a promessa de Deus começa a se cumprir sobre a vida de José, a qual foi mostrada no capítulo 37 por sonhos. Quem não quer, ou melhor, qual de nós não sonha, não quer viver o dia do cumprimento da promessa de Deus sobre a nossa vida? Aleluia. Quem não sonha? Deus é fiel. Ou qual é aquela pessoa que espera tanto a volta de Jesus e que possamos realmente viver a promessa que é tanto pregada para a igreja? A promessa é essa de ser arrebatado, de ser salvo por Jesus e de não mais viver tudo que a gente vive aqui na terra. Porém, para o cumprimento de promessas ou para vivenciarmos algumas promessas, sempre existem etapas na vida de todo mundo. Estamos falando de alguém que Deus lhe mostra um sonho quando ele tinha apenas 17 anos. Aqui ele tinha 30 anos. Só que até o cumprimento dos seus irmãos, até os seus irmãos reconhecerem, ele vai ter basicamente, ou melhor, aproximadamente 33 anos. Então existiu uma etapa sobre a vida deste homem. Etapa essa que não foi fácil e que vai nos trazer muitas lições. No capítulo 37, a Bíblia diz que ele é amado por seu pai Jacó. E este amor era tão grande que seu pai lhe faz uma túnica e dá para José. Se já não bastasse os seus irmãos já incomodar ou ser incomodado com ele, porque ele era o filho amado. A Bíblia diz que ele era o filho da velhice. E ele ganha então uma túnica. Ele ganha uma túnica de seu pai. E aquilo incomoda mais ainda os seus irmãos, a ponto de dos seus irmãos tramarem contra ele. Filho, vai aqui, por favor. Deixa eu dar Aleluia, Jesus, Santo Deus, o poder fiel.
Grande Deus, aleluia. Glória a Deus, amém? Aleluia, Então no capítulo 37, José ganha uma túnica, seus irmãos se incomodam. No capítulo 37 a Bíblia diz que os seus irmãos o invejavam por ele ser amado por seu pai e por ele ganhar essa túnica. E não apenas por ganhar a túnica. No capítulo 37 ainda, José ele vai ter 2 sonhos. O primeiro sonho ele vê ele no campo com seus irmãos atando molhos. E ele chega para os seus irmãos e diz que eles estavam no campo e os molhos dos seus irmãos se encurvaram ao molho deles. Deus santo, Jesus grande. Este foi o primeiro sonho. O segundo sonho, a Bíblia diz que ele conta aos seus irmãos e ao seu pai que ele vê o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Então aquilo gera muito mais incômodo sobre a vida de seus irmãos em relação a ele. Como eu disse, ao ponto de seus irmãos tramarem contra ele. No capítulo 37, então, seus irmãos tramam contra José. Lançam José numa cova. Coloca José em uma cova, porém não matam. E para não matarem José, vendem ele a um grupo de ismaelitas que passava por ali. E José agora então ele é levado para o Egito. Ele é vendido a Potifar, eunuco de Faraó, alguém com um cargo importante no Egito e no palácio do Faraó. Então no capítulo 37 vamos ver José tendo 2 sonhos. Vamos ver José sendo invejado pelos seus irmãos. Grande Deus. Vamos ver os seus irmãos tramando contra José. Não matam, porém vendem José para um grupo de ismaelitas que passavam ali na hora. E este grupo de ismaelitas então vendem José para Potifar. Então no capítulo 39 José agora está no Egito. E José ali no Egito agora vai começar a viver uma etapa da sua vida que nós não iríamos querer viver. E muito menos viver também o que ele viveu no capítulo 37. Porque no capítulo 37 ele é invejado pelos seus irmãos, pelo fato dele ser amado, pelo fato do seu pai olhar para ele com um olhar diferente. E isso gera incômodo mesmo. Isso vai gerar incômodo. E no capítulo 39, agora José está na casa de Potifar. Porém eu sublinhei aqui, o que me chamou a atenção é que no mínimo 6 vezes no capítulo 39, aleluia, Jesus, você vai ler que o Senhor era com José. Aleluia. Então José está na casa de Potifar. José foi vendido. Porém o que é interessante é que lá no Egito, o mesmo José que tinha os cuidados de Deus na casa de seu pai, estava tendo os mesmos cuidados por Deus, pelo Senhor, lá no Egito. Porque mesmo no Egito, em uma terra distante da sua, em um lugar distante do seu povo, o Senhor não deixou de ser com ele. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E por conta disso, Santo Deus, a Bíblia diz no versículo 2 que o Senhor fez com que José fosse um varão próspero. aleluia, Jesus, glória a Deus. Por 6 vezes ou 7 nós vamos ver a palavra o Senhor, porém estava com José. Versículo 2 diz: e o Senhor estava com José e foi varão próspero. Versículo 3 diz: e o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Versículo 5 diz: o Senhor o abençoou, e o Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Versículo 9
No versículo 21 diz: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. E versículo 23 diz que o Senhor estava com ele. Aleluia. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Glória a Deus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Eu creio. Deus é poderoso. Então iremos, Mateus, vivenciar algumas coisas que não queremos? Iremos. Você vai passar por algumas etapas no seu dia que você fala, acabou, irá passar. Porém, o ponto principal não é, ou melhor, a questão principal que você deve se perguntar diante do que você vai viver ou vai vivenciar, não é o porquê que eu estou passando isso. A pergunta mais importante que devemos nos fazer é: o Senhor está comigo nisso? Aleluia. Porque se o Senhor estiver conosco, como esteve com José, a Bíblia nos prova que no lugar mais caótico, no lugar pior que possamos imaginar, tudo que nós iremos fazer, ou aquilo que nós colocarmos a mão, haverá prosperidade, crescerá, porque o Senhor estará conosco. Glória a Deus. Então a pergunta, Mateus, não é o porquê que o inferno se levantou contra você desta maneira. A pergunta é: o Senhor está comigo? Porque se o Senhor estiver com você, vai se levantar o inferno, demônios irão vir contra a sua vida, porém o Senhor estará com você. E como diz o Salmo 91, você estará na sombra do Onipotente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. O que mais importa para nós neste tempo que tem, não é o que nós iremos passar, porque nós iremos passar por dificuldades. O que José passou, claro, não vamos passar e não vamos vivenciar as mesmas experiências, porém, nós não estamos isentos de passar por dificuldades. É nisso que o cristão não consegue compreender. O cristão hoje do século 21, ao aceitar Jesus, imagina e maqueia na sua mente, começa a desenhar um evangelho perfeito, um evangelho onde eu vou plantar e eu vou colher apenas, e que não vai vir dificuldades. Vivemos num evangelho que podemos dizer, como outros pastores dizem, e é verdade, no meio de cristãos Nutella, de cristãos que não são mais cristãos raízes, que na primeira prova, na primeira luta, na primeira vez que o diabo se levanta contra a pessoa, ao invés dele dobrar os joelhos e perguntar se o Senhor é com ele, não, ele questiona o porquê que ele está passando daquilo e prefere ficar em casa, prefere se acovardar e deixar com que o inimigo vença. Então nós devemos aprender que o Evangelho de Cristo, nós seremos caluniados, seremos invejados, sim, não vamos aqui maquiar a verdade. Vivemos no meio de pessoas, então o ser humano tem sentimentos, e nem todos os sentimentos, Diácono Alex, vai ser sentimentos de amor, de bondade, não. No seu trabalho, na rua, na sua vizinhança, sempre vai existir alguém que haverá sentimentos de inveja, sentimentos para te prejudicar. Só que a pergunta que nós devemos nos fazer é: o Senhor está conosco neste negócio? Porque eu te garanto, se o Senhor é com você, se o Senhor está conosco, se o Senhor é com esta igreja, eu te garanto que vai se levantar, vai haver muitas dificuldades, vai haver muitas pessoas invejosas, vai haver muitas calúnias, porém, nós iremos vencer, e aonde nós chegarmos, vai haver prosperidade sobre as nossas vidas. Glória a Deus, Santo. Por quê? Aleluia. Porque o Senhor é conosco. Assim como foi com José. O capítulo 39, eu acho um capítulo muito significante para nós cristãos, porque José está no Egito, na casa de alguém que ele não conhecia,
estava no meio de pessoas que não cultuavam o mesmo Deus, não faziam o mesmo culto para Deus, eram culto para outros deuses, porém o Senhor era com ele. Então isso me chama muita atenção, porque eu sei que eu vou chegar, e eu aprendo com isso, que eu vou chegar, Guilherme, que você vai chegar em lugares onde pessoas não cultuam o mesmo Deus que você cultua. Pessoas que não têm a mesma cristandade que você tem. Adoram a Baal, gostam de outras coisas, escutam outras coisas, têm outros estilos de vida. Porém, José nos ensina que se o Senhor for conosco, não importa o lugar, nós iremos prosperar e que nós iremos crescer dia após dia, Tiago Novelas. É que nós não entendemos. Santo, santo teu nome, Jeová. Então ele está no capítulo 39. O Senhor era sobre a vida dele e ele prosperava. Porém, no mesmo capítulo 39, José vai ter que enfrentar uma outra dificuldade, vai ter que romper uma outra prova diante de si. No capítulo 39, a Bíblia diz que a mulher de Potifar põe os olhos de José, gosta de José e tem a intenção de se deitar com José. Porém, o que estava sobre o coração de José não era ela, muito menos pecar contra Deus, porque ele diz no verso 9: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vendou senão a ti, porquanto tu és mulher. Como pois faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Mais uma lição que José nos ensina. Aleluia. E eu uso o mesmo cenário. Ele estava na casa de Potifar. As pessoas que rodeavam ele não eram pessoas que cultuavam o mesmo Deus. A cultura que ele estava não era a cultura do povo hebreu. Porém, ele preferiu, diante do pecado, não pecar contra Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vocês já pararam para imaginar qual o tamanho, a beleza da esposa de Potifar? Porque Potifar não é nome, Potifar é título. Então, se Potifar é título, ele tinha todo o poder e toda a autoridade para escolher a qualquer mulher, e creio a mulher mais bonita que estivesse ali. Então, olha o convite que estava diante de José. Porém, José ele prefere não pecar contra Deus. Aleluia. Aqui vai mais uma lição para nós. Aleluia. O diabo ele sempre vai vir com convites muito belos. O mundo sempre vai nos oferecer muitas coisas para que nós venhamos pecar contra Deus. E o diabo nunca vai te dizer que aquilo que você vai fazer é pecar contra Deus. Aleluia. Lembra no Getsemane, quando a serpente chega diante de Eva e Eva diz que não poderia tocar porque Deus havia falado que de todas as árvores poderia comer, menos daquela que estava no meio do jardim. Aí vem o diabo na serpente e confunde tudo aquilo que Deus havia dito. O diabo sabia que quando ela comesse, sim, ela iria pecar contra Deus, ela poderia gerar a morte, porém ele não disse. Então o diabo sempre vai vir com convites e sempre vai vir com coisas diante dos nossos olhos que a princípio serão belos, serão maravilhosos, porém ele nunca vai dizer que isso que você vai fazer é pecado contra Deus. Por quê? Porque nós todos sabemos que ele trabalha no ocultismo e que o plano dele é chegar devagarzinho e tirar aquele que está dentro da igreja, na presença de Deus, para fora da igreja e afastar da presença de Deus. Porém nós temos escolhas. José tinha escolha, só estava ele e a mulher de Potifar dentro de casa. Ele tinha uma escolha de pecar contra Deus ou não.
Ele tinha a escolha de pecar contra Deus, colocar aquilo debaixo dos panos e ninguém saber. Porém, eu imagino que naquele momento ele se lembrou que nos céus havia um Deus que estava olhando para ele. Aleluia. É por isso que ele disse, Glória a Deus. ele disse desta seguinte forma: Aleluia, Jesus. faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Isso aqui é muito importante. Aleluia, Santo Deus de poder fiel. Haverá cenários que você vai estar sozinho, que vai haver tantos convites na sua vida. O diabo vai te oferecer tantas coisas para você pecar contra Deus. Porém, não devemos nos esquecer que o olho de Deus, Guilherme, está nos vendo aqui na igreja, está nos vendo em casa, Jesus. está nos vendo no trabalho, está nos vendo quando nós saímos de casa. O olho do Senhor, o olho de Deus é sobre as nossas vidas, todos os momentos da nossa vida. Glória a Deus, é verdade. Não tem como escapar, não tem como fugir do olhar de Deus. Aleluia, Jesus. Mas o crente que é fiel, o crente que sabe o Deus que serve, Aleluia. o crente que tem convicção Glória, de glória. que quando a trombeta tocar ele vai subir, quando vier o convite do diabo ele vai dizer: eu não posso pecar contra Deus. Pode custar muito caro, cooperador Guilherme. Santo Deus de poder fiel. Se José tivesse se deitado com a mulher de Potifar, tenha certeza disso, o sonho que foi revelado por Deus no capítulo 37 não iria mais acontecer. Até poderia acontecer, mas não da mesma forma que aconteceu, porque iria tomar novos rumos. Assim também é com a gente. Aleluia. Temos projetos, temos sonhos, Deus usa pessoas para falar conosco, Deus usa um aqui, usa outro ali para falar que vai acontecer tal coisa. Porém, o diabo ouvindo, o diabo sabendo, porque enquanto ele não sabe do que trabalhar, ou do que ensina trabalhar. Mas a partir do momento que o diabo sabe, que o inferno sabe daquilo que tem sobre a sua vida, tenha certeza disso. Ele vai trabalhar de todas as formas para tentar parar e barrar o projeto de Deus na sua vida. Então assim também é com a gente. Teremos sonhos, projetos, promessas de Deus. Porém, se nós aceitarmos o pecado e os convites do diabo, tenha certeza do que eu vou falar, de alguma forma vai mudar, e a trajetória já não vai ser mais a mesma trajetória. Porque aquele processo que você estava vindo, terá que ter um outro processo dentro deste processo. Um processo de reconstrução espiritual. Deus santo. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Deus poderoso, fiel. No capítulo 39 ainda, então ele recusa se deitar com a esposa de Potifar. Ela trama contra ele, dizendo que ele havia abusado dela. Potifar então acredita nela e coloca José agora na prisão. Porém, até na prisão a Bíblia diz que Deus ou o Senhor era com José. Porque no versículo 33 diz: e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia o Senhor prosperava. Aleluia. Então até na prisão o Senhor estava com José, e tudo aquilo que José fazia prosperava. Aleluia. De tal forma que o carcereiro entregou a chave na mão de José, dizendo: aqui está a chave nas tuas mãos, tudo que tem aqui está no seu controle. E no capítulo 40, a Bíblia diz que é preso o padeiro e o copeiro do rei. Deus santo, Jesus grande. E tudo isso fazia parte do projeto de Deus. Porque no capítulo 40 a Bíblia diz que o copeiro e o padeiro vão ter dois sonhos, a qual José interpreta.
aonde o padeiro seria morto e o copeiro voltaria a servir a Faraó. Foi revelado, foi explicado e aconteceu desta forma. No capítulo 41, José agora vai interpretar 2 sonhos, ou melhor, os sonhos de Faraó. Todos nós conhecemos. Aonde Faraó ele vai sonhar sobre 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas com formosura e 7 espigas feias. E ninguém conseguiu interpretar os sonhos de Faraó. Então é chamado José da sua presença. Deus, por revelação e por sabedoria, revela para José os sonhos que Faraó havia sonhado. E agora chegamos aonde nós lemos, aonde Faraó disse: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus. E aqui eu quero deixar mais uma lição para nós. Outras pessoas irão olhar para nós, e se nós estivermos passando por momentos de dificuldades, de lutas, de provações, eles irão falar: aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher está passando por dificuldades, está passando por provações. Porém, elas também têm que olhar para nós e têm que dizer: naquele homem, naquela mulher, há o Espírito de Deus. Aleluia, santo. Os mesmos que vê a gente passando por dificuldades tem que ser os mesmos que tem que ver o Espírito de Deus em nós. Aleluia. Como o Faraó viu, ele disse: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é teu nome, Jeová. É muita conexão com Deus, é muita conexão com os céus. Aleluia, glória a Deus. Para chegar ao ponto de Faraó perceber o Espírito de Deus sobre a vida dele. Deus grande. Então a maior preocupação, como eu disse, não são apenas os problemas que nós iremos passar, mas se o Senhor é conosco e se o Espírito Santo de Deus é sobre as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é teu nome, Jesus. E a última lição eu deixo está aqui no capítulo 45. Quando José está diante dos seus irmãos e ele diz: agora pois não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Versículos 7 e 8 diz: pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí nós pegamos o contexto da história de José e falamos: foi o diabo? Não foi. Aí pegamos o contexto da história de José e falamos que desde o início, desde quando seus irmãos arquitetaram e tramaram contra ele, jogaram ele na cova, venderam ele para os ismaelitas, mentiram a Jacó na casa de Potifar, ele foi caluniado pela mulher de Potifar, foi jogado na prisão. Aí quando nós pegamos esse contexto e aí falamos, foi o diabo quem fez tudo isso. Só que aí nós vamos para o capítulo 45, quando José diz: agora pois não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Aí ele diz: assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai a Faraó. Deus. Desde o início, Mateus, Glória a Deus. foi
Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo. Desde o início, fazia parte do projeto de Deus. É por isso que às vezes nós nos preocupamos demais por algumas pessoas que tentam nos prejudicar. Porém, mal sabem estas pessoas que estão sendo usadas por Deus para nos colocar exatamente no lugar que é para a gente estar. Aleluia, Jesus. Santo, santo. Sabe aquelas pessoas que às vezes tentam nos prejudicar sem a gente saber? Tentam nos caluniar, tentam difamar a gente, falar algumas coisas que parece que vai nos prejudicar. Mas aí Deus está olhando do céu e Deus é conosco. Aleluia, Jesus. Aí lá na frente nós entendemos que tudo faz parte de um projeto. Às vezes nós não entendemos alguns processos da nossa vida e não vamos entender. Eu lhe digo, não queira entender. Por muitas das vezes eu tentei entender algumas coisas que Deus fez na minha vida, porém eu só entendi quando aquela coisa realmente se cumpriu. Então entenda nesta noite, o que José viveu, nós iremos viver, não com a mesma intensidade, não do mesmo jeito, porém nós iremos viver. Seremos caluniados, seremos invejados, tentarão tramar contra nós, irão mentir a nosso respeito, porém, as lições mais importantes que nós devemos aprender sobre o contexto de José: escolha não pecar contra Deus. Entenda que o Senhor é contigo aonde você estiver. Entenda que as mesmas pessoas que vão ver você na dificuldade são as mesmas pessoas que têm que ver que o Espírito de Deus é sobre a sua vida. Quarto, aleluia, não rejeite ou muito menos menospreze ou ainda não pague com a mesma moeda aqueles que tentam lhe prejudicar. Aprendam com José. Quando os irmãos vêm diante dele, José abraça ele, chora com eles e perdoa ele por tudo aquilo que eles haviam feito. Entenda uma coisa: o que José fez, Cristo fez na cruz. Estevão fez quando foi apedrejado. A mesma oração de Jesus na cruz foi a oração que Estevão fez quando foi apedrejado por aqueles que lhe perseguiram. Estevão disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então nós devemos entender que a ação de José, ou melhor, o que José viveu, era tudo, ou tudo fazia parte do projeto de Deus para a vida dele. Aleluia. Porque no capítulo 45 José ele revela o porquê que ele estava ali. Era para e do povo de Israel. Aleluia, Jesus. Se Deus fizer alguma coisa na sua vida, como eu disse no começo, não questione o porquê. Apenas pergunte: Deus, o Senhor é comigo? Santo Deus. Se o Senhor for contigo, lá na frente você vai entender o motivo e o porquê de todo este processo. Todos nós passamos por processo. Eu, neste momento, estou passando um processo. Eu acredito que você está passando por um processo. Porém, há um propósito. É para a conservação de alguma coisa. E a maior conservação que eu digo aqui é a conservação da sua própria vida, da sua própria salvação. Aleluia, Jesus. Como diz a palavra do Senhor, Deus jamais vai colocar algo sobre você a qual você não possa carregar. Deus grande. Amém? Então, saia daqui nesta noite entendendo que o processo de Deus às vezes é dolorido, é doído. Às vezes não compreendemos e não vamos compreender. Mas Deus é conosco, Tiago e Nolex. E nós vamos chegar até o final. E nós iremos vencer. Ainda que as dificuldades sejam grandes, Deus vai nos dar estratégia, dia após dia, para lidar com toda esta situação. Amém? Glória a Deus. Levante-se, ponha de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer. O meu celular estaria, eu queria colocar um louvor, mas não vai. Amém? Deixa no próximo culto. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor.
Vamos agradecer a Ele por esta noite. Saia daqui entendendo. Reflita sobre o contexto e sobre a história deste homem. Reflita mesmo. Comece a ler capítulo 37, capítulo 39 e 38, não que vai falar de Tamar e de Judá. Capítulo 40, capítulo 41, 42 até o 45. Estude a história. Você vai ver que o que ele passou, claro, você não vai passar, mas você vai entender que existe uma etapa para cada coisa. Com 17 anos, capítulo 37, com aproximadamente 43 no capítulo 45. O sonho que ele sonhou lá no capítulo 37, que os seus pais se curvavam, que os seus irmãos se curvavam, aconteceu. Então creia que aquilo que Deus te mostrou, que Ele colocou no teu coração, vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, Deus amado, obrigado, Espírito Santo do Senhor, por mais uma noite. Obrigado por mais um culto na Tua presença. Eu sou fiel, eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor é fiel às nossas vidas. Meu Deus, obrigado, Espírito Santo, por nos ensinar. Por nos ensinar, Espírito Santo, que haverá dificuldades, Senhor. Que haverá pessoas que são usadas pelo mal, sim, para nos prejudicar. Para, Senhor, tentar, Senhor, parar aquilo que o Senhor tem em nossas vidas. Mas eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor é em nós, o Senhor está sobre nós e o Senhor é conosco, Pai. E nós iremos vencer dia após dia, Senhor. O Senhor é o Deus que nos dá estratégia. O Senhor é o Deus que nos dá discernimento. Continua conosco, Senhor. Meu Deus, até a conclusão daquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Pai, obrigado, Espírito Santo. Eu sei, Espírito Santo, que haverá um anel sobre os nossos dedos. Haverá, Senhor amado, um tempo onde nós iremos ter destaque, mas o destaque às vezes, muitas das vezes não é aqui, mas será no céu. Pai, obrigado, Senhor, por cada vida. Eu sou grato ao Senhor por cada vida que aqui está, Deus. Sou grato ao Senhor, Deus. Pai, dá forças para aqueles que não podem estar aqui hoje, para que possam estar aqui, para que tenham a oportunidade de estar aqui. Sabemos o tamanho da luta espiritual. Ajuda essas pessoas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. É o que te pedimos e o que te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Mãos levantadas para o alto. Domingo tem culto com a família, amém? E ensino com o pastor às 8h30 pela live. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo estejam com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém. Glória a Deus, que Deus abençoe.